Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade aqui então no nosso conteúdo aí de propriedades mecânicas dos materiais. A gente entra aqui agora então numa propriedade muito interessante dos materiais, que é o coeficiente de Poisson. O que é esse coeficiente de Poisson aqui, né? O que ele me indica, o que ele significa? Na verdade é o seguinte, né? Quando a gente aplica, por exemplo, imaginando esse corpo aqui, uma carga, né, que tende a tracionar esse corpo, uma carga de tração na barra delgada dessa aqui, a gente tem que ela sofre um alongamento, né, pela linha tracejada aqui, a gente tem esse alongamento aqui, né, e nós temos ainda, além desse alongamento, por ela estar sendo esticada, né, pensa aí no seu elástico, você estica ele, quando você estica esse elástico, ele alonga, né, mas ele tende, a seção transversal dar uma diminuída, né, olha só, a gente tinha então um diâmetro inicial aqui, ou um raio inicial, né, que vinha daqui até aqui, e esse raio agora ele diminui, né, então nosso corpo está aumentando e está sofrendo ali uma contração em torno aqui do seu diâmetro, né? Olha só, bem menor aqui essa parte do que essa área de cá maior, tá? E quando nós aplicamos então uma carga de compressão no corpo de prova cilíndrico desse aqui, o que acontece? Ocorre o encurtamento, né, do nosso material, desse corpo de prova, e aí quando ele sofre esse encurtamento, né, ele tende a aumentar lateralmente aqui, forma até aquela barriguinha, né, que a gente viu alguns exemplos atrás, mas então o diâmetro aqui, né, a área da seção transversal, ele tende a aumentar, partir aqui de um raio inicial para um raio final maior, tá? Então, beleza. Então, a gente consegue nos materiais estabelecer uma relação entre a deformação longitudinal, no sentido aqui da carga, seja ela de tração ou de compressão, e também uma relação, né, direta com a deformação lateral do nosso corpo de prova, do nosso elemento, tá? E aí, então, ó, estabelece a relação entre a deformação longitudinais, as deformações longitudinais e laterais, que é uma constante no limite elástico. E isso a gente então o nosso coeficiente de Poisson. Ele nos fala então que eu tenho que menos a deformação lateral dividido pela deformação longitudinal vai me dar um valorzinho adimensional, que é o coeficiente de Poisson, e esse valor para aquele material ele não vai variar. De forma também que esse sinal negativo aqui, ó, ele indica que alongamento longitudinal, né, se eu tiver alongamento longitudinal, nós vamos ter então uma contração, ou seja, uma diminuição aqui, uma redução no diâmetro da nossa peça, né? Se esse valor aqui for positivo, de alongamento, a deformação vai ser negativa, por quê? Porque a gente vai estar tendo uma contração. Agora, se for o encurtamento, né, a deformação longitudinal aqui no sentido do eixo, se ela for negativa, aqui vai ter um valor positivo, por quê? Porque o nosso diâmetro aqui, ó, do nosso elemento, ele vai estar aumentando, tá? E esse valor é um valor adimensional para os materiais que varia entre 0 e 0,5 sempre, tá? Para alguns aços vai estar ali 0,30, 0,32, vai depender, tá? Então a gente pode estabelecer essa relação: coeficiente de Poisson, deformação longitudinal e deformação lateral, beleza? E aí, outra análise que nós temos que fazer, já partindo do princípio que o nosso corpo se deforma lateralmente, se a gente tem tensões e deformações aqui, quando a gente aplica essa carga aqui, né, surgem aqui, além das tensões normais aqui, vão surgir aqui, devido ao arranjo das partículas, tensões de cisalhamento, né? E se a gente tem essa deformação lateral aqui, a gente consegue estabelecer, então, uma relação de um diagrama tensão-deformação para o cisalhamento, né? A gente já viu esse diagrama para as cargas de tensão-deformação normal, né? E nós temos também, então, o diagrama de tensão-deformação para o cisalhamento. Então, para um cisalhamento puro, o equilíbrio exige que tensões de cisalhamento iguais sejam desenvolvidas nas quatro faces do elemento. Se o material for homogêneo isotrópico, a tensão de cisalhamento distorcerá o elemento uniformemente. A gente já estudou isso aqui lá atrás, né, que a deformação por cisalhamento, né, que é essa distorção que ocorre, essa angulaçãozinha que ocorre aqui, né? Isso aqui a gente já estudou. E aí é o seguinte, quando a gente aplica então, se a gente tem tensões de cisalhamento, a gente tem deformações cisalhantes, que são esse gamazinho aqui, né, que a gente já viu lá no capítulo anterior.
E a gente consegue estabelecer isso, então, através de um diagrama, né, que vai estabelecer, que vai relacionar aqui, então, a tensão cisalhante, né, e a deformação, no caso, a deformação aqui por cisalhamento, e a gente consegue montar um diagrama bem semelhante àquele diagrama de tensão normal. A gente tinha aqui, então, tensão normal e deformação específica, agora a gente tem tensão cisalhante e deformação por cisalhamento, tá? Para a maioria dos materiais, ó, que a gente tem um comportamento elástico linear, a lei de Hooke para o cisalhamento fica. Lembram lá, tensão o que que era? Tensão era o módulo de elasticidade longitudinal vezes a deformação específica. Aqui vira a mesma coisa, a gente tem tensão, que é a tensão de cisalhamento. Esse G que aparece aqui agora, ele é o módulo de elasticidade transversal ou de cisalhamento ou módulo de rigidez, tá? E aqui o nosso gaminha é a deformação de cisalhamento. Então a expressão é a mesma, só variou, que aqui a gente trabalhava com tensões normais e deformações normais, módulo de elasticidade longitudinal, aqui tensão de cisalhamento, deformação por cisalhamento, módulo de elasticidade transversal, ok? E aí a gente tem as mesmas propriedades aqui, ó. A gente tem uma tensão aqui para um limite de proporcionalidade onde a lei de Hooke aqui é válida, ou seja, onde isso daqui é válido, até um limite de proporcionalidade uma deformação. Depois esse material vai ganhar resistência aqui até uma tensão máxima aqui, ó, uma deformação máxima e a tensão cisalhante máxima, e depois ele vai perdendo aqui, igual a gente viu lá nos outros, até a tensão cisalhante de ruptura e a deformação específica de ruptura. Então, só mudou aqui que ao invés de trabalhar com tensões normais, nós estamos trabalhando com tensão de cisalhamento. Ao invés de trabalhar com deformações normais, nós estamos trabalhando com deformação por cisalhamento, que é, na verdade, uma distorção angular, né? Um ângulozinho lá dado em radiano, ok? E aí, para finalizar, a gente consegue estabelecer uma relação entre o módulo de elasticidade longitudinal, o coeficiente Poisson e o módulo de elasticidade transversal, tá? Através dessa expressão, tá? O módulo de elasticidade transversal, né, ou módulo de cisalhamento, ele é dado, então, pelo nosso módulo de elasticidade longitudinal, dividido por 2 vezes 1 mais o coeficiente Poisson. Essa expressão aqui, muito interessante, muito importante, a gente pode usar elas, inclusive, no trabalho de vocês, tá? Vamos acabar usando também, tá? E aqui só, para o aço 36, a gente tem um módulo de elasticidade de 200 gigapascal longitudinal, o módulo transversal 76, e aplicar nessa equação aqui a gente vai chegar num coeficiente de Poisson aqui de 0,32 aqui para o aço A36. Coeficiente de Poisson sempre vai variar de 0 até meio, beleza? Então era isso, tá? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, essa parte teórica. E aí agora a gente vai, então, na próxima aulinha, resolver aí um exercício, beleza? Então, valeu aí, forte abraço e até a nossa próxima aula.